Seja bem-vindo a mais um Real Semanal. Dessa vez, claramente, mais uma semana muito movimentada, assim como semana passada, com toda essa questão das tarifas. E como a gente consegue ver nesse gráfico, o ouro gostou bastante das notícias que vieram acontecendo. A gente teve aí só nos últimos 3 dias, né, a partir de quarta até sexta-feira, uma alta de 9,28% no preço do ouro. Foi uma das melhores semanas da história. E qual é que foi o grande motivo disso? É que ninguém mais quer ter dívida dos Estados Unidos. A gente viu aí maior alta de juros, aqui é o juro de 30 anos dos Estados Unidos, está tendo a maior alta desde 1982, como a gente pode ver até aqui nesse gráfico. O juro de 10 anos teve a maior alta semanal desde 2001 e o juro de 30 anos a maior alta desde 1982. E qual é que é o grande motivo disso, né? A gente precisa ver a questão das tarifas com os Estados Unidos entrando numa guerra comercial com os outros países. Eles não querem mais ter esse dinheiro emprestado para os Estados Unidos, porque eles não sabem o que vai acontecer, se vão colocar mais tarifas, vai que eles colocam imposto aí no tesouro, vai que eles colocam algum outro tipo de barreira, eles podem confiscar, que nem fizeram com a Rússia, então as pessoas estão vendendo os títulos. Se elas vendem os títulos, o juro do título sobe. Aqui a gente consegue ver um preço dos títulos, né, que desde o dia 4 de abril caiu 10%. Isso aqui é o TLT, que é o maior ETF de juros longos dos Estados Unidos. Ele tem uma média de 20 anos, então tem ali títulos de 10, 15, 20, 30 anos, com uma média de 20. E a gente consegue ver que a queda foi muito expressiva. 10% de queda é muito forte para um ativo que é considerado aí um dos mais seguros de todos, né? E acabou que teve efeito bem forte nas moedas, né? Que o DXY, que é o dólar em relação às outras moedas, né, do mundo inteiro, ele já vem caindo aí 5% desde o dia 26 de março. O real continuou bem fraco, ainda mesmo com a queda do dólar, o real se desvalorizou, então o dólar valorizou em cima do real, mais de 5% desde o fundo e chegou a ficar aqui quase a 6,10 na quarta-feira, depois deu uma queda quando teve toda a questão da isenção das tarifas, né, que o Trump começou a chegar, ficou todo mundo empolgado com a isenção das tarifas. As bolsas americanas tiveram a maior alta desde 2008, essa alta aqui desse dia 9 de abril, quarta-feira, que o SP500 subiu 10%, Nasdaq subiu 12,3%. Foram altas muito relevantes. A Bolsa da Europa também aqui subiu quase 10%. Isso aqui fez muito preço, que teve a fake news na segunda-feira de que ia ter essa isenção de 90 dias, né, que eles iam postergar as tarifas para frente, mas era fake news. Eles estavam testando ali para ver o que ia acontecer com o mercado subiu. E aí na quarta-feira veio de verdade a isenção aí por 90 dias para todas as tarifas fora a China. Então a China ainda continua com as tarifas de 145%, só que agora, no sábado, né, durante o final de semana, eles isentaram dessas tarifas de 145% todos os telefones, computadores, chips vindos até da China. Então, de todo mundo, mas da China inclusive. Então, as tarifas de 145% da China não vão ser inclusas aqui as maiores importações dos Estados Unidos. A gente pode ver que a maior de todas é telefones, a segunda maior é computadores, e aqui atrás também tem coisas de telecomunicação, chips e outras questões que também foram isentas. Então a gente tem 35% de todos os produtos que vêm da China estão isentos das tarifas. Eu imagino que isso vai fazer bastante preço já na segunda-feira, exatamente porque a Apple é uma das maiores empresas dos Estados Unidos e ela vai acabar se dando muito bem com essa isenção. A gente consegue ver que a Apple já subiu bastante do fundo quando teve toda a questão da isenção, e na sexta-feira ela subiu já 16% no total. Ainda, claro, faltando bastante para voltar onde ela estava no dia 2 de abril. Ela ainda teria que subir aqui mais 13%, mas eu imagino que ela provavelmente vai tentar buscar essa faixa aqui dos 220, 225 dólares, onde ela estava antes das tarifas. Exatamente porque todos os produtos que a Apple produz agora são isentos. Então é só ser amigo aí do Donald Trump, mandar um WhatsApp lá para ele pedindo para isentar os telefones ali, os iPhones da Apple, e não tem problema nenhum. Aqui, algumas coisas que a gente vem vendo nessa conta do Twitter aqui, da Embaixada Chinesa nos Estados Unidos, eles estão postando até memes, postando um monte de coisa, e eles estão falando aqui que isso aqui foi um pequeno primeiro passo para os Estados Unidos organizar, né, resolver todas as coisas erradas que eles fizeram com essas tarifas recíprocas. Então, eu espero que isso comece um movimento agora de diminuição de tarifas, de melhorar essa relação dos Estados Unidos com a China, e a gente consiga ver uma melhora em toda a economia, né? Porque esse 145% que os Estados Unidos colocou e os 125% que a China colocou é absurdo, né? A gente não tem como acreditar que isso pode dar certo de qualquer forma. Até eles postando aqui memes dizendo, ó, eles dão uma porrada no cara, aí falam, ó, se tu não retalhar, a gente vai te dar uma recompensa. Aí ele pega aqui o pirulitinho,
aí fala, ó, abre a boca. Aí, ao invés de dar o pirulito, ele vai lá e dá uma porrada na boca do cara também. Então a China está dizendo que os Estados Unidos está querendo bater em todo mundo e eles não estão gostando nada disso. Estão dizendo que eles são bully, né? Que os Estados Unidos está fazendo bullying. Que se tu der pro bully ali 1 polegada, eles vão levar 1 milha. E de certa forma é verdade, né? Se eles ficarem ali falando, ah, não, então a gente tira, aí os Estados Unidos vai continuar cada vez mais apertando para conseguir mais coisas que eles querem às custas da China. E a gente consegue ver toda essa questão das tarifas. Eles disseram que a China ia ficar isolada, mas a China, na verdade, está entrando em contato com todos os outros países para conseguir negociar todas as questões de tarifas. E aqui saiu a notícia de que a China e a União Europeia estão começando conversas para abolir as tarifas dos carros elétricos chineses. Então, eles querem tirar as tarifas para incentivar a China a vender os carros elétricos na Europa, mas com uma condição. Eles estão dizendo que a China vai ter um preço mínimo que eles podem vender os carros. Então, de certa forma, é bom para a China e é bom para a Europa, porque eles vão poder ter os carros chineses, não vai ter as tarifas. A China vai conseguir vender por um preço mais alto, então eles vão ter uma margem boa, mas eles não vão poder vender lá num preço muito abaixo e acabar com a indústria europeia. Então, as empresas europeias que produzem carros elétricos, outros carros, vão conseguir competir com a China, porque sem ter um preço mínimo, a China consegue produzir muito mais barato. E aí todos os carros vão acabar sendo chineses e todas as montadoras europeias iam sofrer bem forte com isso. Eu queria comentar uma coisa aqui que eu até falei na semana passada, e aí eu disse que ia comentar nessa semana. Isso aqui é o relatório de posições do CFTC. Isso aqui é da prata e aqui embaixo tem o do ouro. E algo que eu comentei na semana passada, que eu imaginava que os bancos, aqui os swap dealers, eles iam diminuir essas posições vendidas, aqui os shorts. Nessa queda que teve na prata, eles iam conseguir comprar alguns contratos e recuperar essas posições, e realmente eles diminuíram quase 8.000 contratos, que é uma diminuição muito importante. Mas mais relevante do que os bancos diminuindo esses contratos foi que o Managed Money, que é os fundos, né? São todos os fundos que ficam operando ali, eles simplesmente diminuíram quase a metade das posições compradas. Eles tinham aqui 57, quase 58 mil, e agora eles estão com 34. Eles diminuíram 23 mil contratos só em 5 dias úteis. E eu acredito que eles tenham diminuído ainda mais, porque se a gente for ver aqui no site da Comex, a gente consegue ver que os dados aqui desse relatório, eles são até o dia 8 de abril. Aqui, se a gente olhar o dia 9 de abril, dá para ver que o total de contratos aqui de maio diminuiu mais 6.000 contratos. Então, teve 6.000 contratos que fecharam no dia 9, mais no dia 10, 4.600, e agora na sexta-feira, dia 11, mais 9.800. Então, esse número aqui de contratos em aberto, que estava em 120 mil, agora ele está em 65. Então, se eles conseguiram diminuir 23 mil, né, os fundos aqui saíram de 23 mil contratos só nos 5 dias, em que o total de contratos diminuiu 40 mil para o mês de maio, a gente consegue ver que somando esses 3 dias aqui, deu 10 mil mais 4.500, mais 6, a gente teve mais 20 e poucos mil. Então, imagino que eles tenham diminuído aqui mais 12 mil contratos. E eles vão estar com uma posição bem pequena comprada, o que é muito bom, porque esses caras aqui, que são os fundos, eles normalmente compram e fazem o preço subir. Então, se eles não têm mais tantas posições compradas e a prata agora começar a subir exatamente como a gente vê acontecendo já nessa semana, teve uma alta bem forte ao longo de toda a semana, principalmente aqui na quarta-feira e na sexta-feira, que ainda não está naquele relatório, porque o relatório é só até o dia 8, até essa barra vermelha aqui. Então, todo esse movimento de alta aqui, a gente não está vendo no relatório. Então, toda aquela alta ali, eu imagino que esses fundos devem ter vendido essas posições, que eles estão olhando, graças a Deus deu uma recuperada, eu vou sair dessa posição aqui porque eu estou com medo que caia de novo. Enquanto isso, os bancos aqui devem ter conseguido comprar mais várias posições e se preparado para uma continuação da alta. A gente consegue ver que aqui essas médias, elas são muito importantes. Essa linha amarela e essa linha azul são as médias de 200 dias e de 100 dias. Normalmente, quando a prata rompe essas médias, é quando ela começa a andar mais forte. Se a gente for ver, a última vez que ela teve abaixo dessas médias e rompeu, foi exatamente aqui, antes desse rally muito importante do início de 2024. A gente pode ver aqui, essa linha amarela e a linha azul, elas estavam aqui. Assim que a gente rompeu essas duas linhas exatamente nesse ponto, a prata simplesmente continuou andando muito. Então, depois que rompeu, ela subiu mais 11% em 20 dias. Eu acredito que vai acontecer algo muito parecido. Se a gente for ver em questão de momento, a sazonalidade da prata para o mês de abril e o início do mês de maio é muito boa.
Então eu não duvidaria que embale agora durante a semana que vem, exatamente porque o ouro está fazendo topo histórico, foi a maior semana aí de alta desde 2011, 9,28% no preço do ouro, e aí todo mundo que está vendo essa alta e perdeu o movimento vai começar a olhar para a prata e pensar, poxa, será que a prata vai fazer a mesma coisa e vir aqui para os 38, 40 dólares? Então as pessoas começam a correr atrás para conseguir ganhar um pouco, porque eles perderam a onda aí do ouro. E eles vêm para a prata exatamente porque ela está rompendo essas médias. Agora só falta essa média rosinha, que é de 50 dias, que eu não duvidaria que na segunda-feira já consiga romper essa média e continue andando muito forte até o final do mês de abril, exatamente porque tem esse monte de contratos aqui ainda aberto, 65 mil, que precisam ser fechados. Então, essas pessoas que venderam esses contratos, se continuar subindo o preço da prata, eles vão ter que recomprar para se proteger do movimento de alta. E aí, outra questão importante que aconteceu ao longo da semana foi exatamente no mercado de moedas. A gente pode até ver o Bitcoin, ele deu uma recuperada forte, ele deu uma subida agora no domingo, está caindo, eu estou gravando esse vídeo no domingo, meio-dia, ele está dando uma recuada hoje, mas na sexta-feira e no sábado ele subiu forte, então ainda está acima do preço que o mercado fechou na sexta-feira. Então o Bitcoin ele está relativamente forte, claro, não tanto quanto o ouro e até não tanto quanto a prata, mas ele está um pouco mais forte do que antes. O cobre já vem recuperando forte do fundo, mas a queda foi tão expressiva que ainda falta bastante para conseguir recuperar, porém também já está acima dessas médias de 100 e 200 dias que são muito importantes. Aqui a gente indo para o dólar em relação ao euro, então no caso aqui quando cai é que o euro está mais forte do que o dólar, a gente consegue ver que o euro ele está no maior valor aí em alguns anos. A última vez que o euro teve tão forte foi lá em fevereiro de 2022, antes de começar toda a alta de juros nos Estados Unidos, que fez o dólar se valorizar em relação ao euro. A gente teve movimentos muito relevantes aqui no mercado de moedas e de juros essa semana. Foi o que dominou todo o papo, todo mundo dizendo que o Japão estava vendendo títulos, que a China estava vendendo títulos. E eu realmente acredito que tinha muita gente vendendo títulos. A gente pode até ver aqui o preço do dólar em relação ao ien. Então o ien está se valorizando, né? O dólar está caindo em relação ao ien. A gente vê que teve um volume absurdo aqui nessas últimas 2 semanas no contrato do dólar em relação ao ien, que é exatamente o que tem muito medo do mercado, porque o juro do Japão está subindo muito forte. Essa semana foi a maior alta aí, acho que da história do mercado de juros do Japão, em que subiu 26% o juro deles ao longo de 3 dias. E isso aqui é catastrófico para o Japão, exatamente porque vai ficar muito mais caro de conseguir dar conta dessa dívida deles. Então, se o juro sobe, meio que força o Banco Central a também acabar subindo juros, porque a inflação lá do Japão está em mais de 4%, que é o maior valor aí em 50, 60 anos de inflação no Japão. E aí, claro, indo para as outras moedas, a gente vê também o juro da Inglaterra subindo muito forte. Isso aqui também é absurdo, o juro deles está mais alto ainda do que os Estados Unidos, subiu 12% naqueles 3 dias ali que estava todo mundo desesperado falando das tarifas. E o Trump, ele com certeza, ele postergou as tarifas por causa do mercado de juros. Imagino que todos os caras aí dos fundos e bancos devem ter falado, olha só, Trump, se tu não der uma aliviada aí nessas tarifas, vai quebrar todo mundo, porque esse juro aqui é impagável. Eles não conseguem dar conta de segurar esse juro dessa forma, tá? Então, indo aqui para as ações em geral, com esse movimento relevante de juros, eu vou começar a trazer algumas outras questões aqui que eu não trouxe nas outras semanas, exatamente porque não estava com movimentos muito relevantes. Mas isso aqui é um ETF de junk bonds, que são títulos corporativos, títulos de empresa, e olha a volatilidade que está tendo nisso aqui. Desde o dia das tarifas tinha caído 5%, que é um movimento muito forte. A última vez que a gente viu uma queda assim foi lá no crash de 2020, quando teve toda a questão da pandemia. Então, isso aqui é medo. Olha o volume. O volume aqui está muito alto. Muita gente vendendo desesperada, exatamente porque esses títulos têm mais risco do que os títulos do governo dos Estados Unidos. Então, as pessoas estão vendendo. Esse aqui é um ETF de Municipal Bonds, que são os títulos de cidades e estados, que não necessariamente é título do governo dos Estados Unidos. E qual é o problema? Que as cidades não podem imprimir dólares, né? O governo dos Estados Unidos pode, na verdade o Fed, mas as cidades não podem imprimir dólares. Então, esse título aqui tem muito mais risco do que um título do governo dos Estados Unidos. E a semana a gente vai ter vários dados saindo aí de bancos do primeiro trimestre. A gente já teve na sexta-feira aqui do JP Morgan, que saiu o resultado deles aqui do primeiro trimestre. E ao longo dessa semana a gente vai ter Citibank, Bank of America, aqui o UBS vai ser na outra semana ainda, Goldman Sachs essa semana, Deutsche Bank na outra semana.
Então, os resultados dos bancos vão começar a sair essa semana e depois deles vai começar a vir de todas as outras empresas, mas daí mais para o final de abril e início de maio, como a Apple, Google, Microsoft, vai tudo começar a sair mais para o final do mês agora e entrando no início de maio. Então a gente pode ver muita volatilidade, principalmente em ações específicas, quando vir saindo esses relatórios, e a gente precisa ficar de olho. Um movimento que foi muito relevante essa semana foi das mineradoras de metais, seja de ouro, de prata, principalmente as de ouro, porque, claro, o ouro acabou sendo mais forte do que a prata nessa semana, e a gente consegue ver aqui as mineradoras de ouro estão no maior valor em muitos e muitos anos. Esse ETF aqui, que é o GDX, né, que é o maior de todos de ouro, ele rompeu uma alta que ele não via há muito tempo, ele está no preço aí, maior preço desde 2012. Então a gente vê que muita gente fala mal dos mineradores, que nunca sobem, mas quando elas sobem com força. Essa semana aí mais 20%, e desde o início do ano a gente consegue ver que as mineradoras de ouro já subiram 45%. 45% as grandes mineradoras de ouro. Se a gente olhar aqui as mineradoras menores, né, que é o GDXJ, que estão júnior, já subiu 42% também. Então, um movimento bem forte. Se a gente olhar aqui as mineradoras de prata, ainda subiram um pouco menos, mas também é um movimento muito forte, principalmente na sexta-feira, em que elas subiram 6,5%, mais 2,5% na quinta e mais 11% na quarta-feira. Desde o fundo aqui, na segunda-feira, elas subiram já 25% essa semana, as mineradoras de prata. Imagina, 25%. Olhem o tamanho dessa barra aqui, a maior barra em bastante tempo. A maior alta que a gente vê aqui foi de 18% na semana aqui do dia 9 de setembro. Então é a maior alta de uma semana das mineradoras de prata em, olha, anos. Eu não consigo achar nenhuma aqui muito importante desde 2016, que teve a alta muito absurda aqui das mineradoras, para a gente ver o que acontece quando as mineradoras realmente andam aqui 400% em 200 dias, lá em 2016, quando teve essa alta aqui, que é um absurdo de movimento. O que pode acontecer, de novo, se a gente começar a ver a prata se valorizando, porque elas já estão muito baratas historicamente e elas vão ter bastante lucro. Se a gente for ver aqui as maiores mineradoras de ouro, como a Newmont, essa aqui é a maior do mundo, ela subiu 8% no dia e 24% na semana. E o resultado dela vai sair aqui no dia 23 de abril. A gente precisa ficar de olho, porque exatamente os últimos resultados, eles vêm tendo lucros muito absurdos. Só que desde que saiu esse outro resultado, o preço do petróleo só caiu, que é o maior custo deles, e o preço do ouro só subiu, que é o que eles produzem. Então eles vão ter uma receita maior com um custo menor. Essas mineradoras estão literalmente imprimindo dinheiro. É muito lucro que elas vão ter e a gente precisa ficar de olho. Eu estou bastante investido em mineradoras e acredito que talvez sejam até um melhor investimento do que o próprio ouro, porque o ouro já subiu, as mineradoras ainda não subiram tanto para conseguir acompanhar aí o preço do ouro, que já deu uma valorizada bem relevante, porque as pessoas não acreditam que o ouro vai continuar tão valorizado, né? Quando eles fazem lá as projeções, eles usam o preço do ouro ainda tipo $2.700, $2.500, enquanto o ouro está 3.200, né? Se a gente olhar aqui um gráfico semanal, essa semana foi a semana de mais volume desde que estourou lá a guerra da Rússia. Só teve uma semana do 7 de março, que foi quando realmente o mercado fechou lá na Rússia, estava uma zona. Só essa semana teve um volume maior do que essa última, agora no preço do ouro. A gente consegue ver que não teve nenhuma, além lá em 2013, 2011. Essa foi a segunda maior semana de volume no preço do ouro. A gente precisa ficar de olho, porque eu acredito que vai continuar esse movimento, principalmente na semana que vem. E até aí, metade de maio, talvez a gente veja um movimento muito forte, lá para casa dos 13.400, talvez até 13.500 dólares aqui no preço do ouro. E a prata, com certeza, vai adorar esse movimento, porque se o ouro começar a andar desse jeito, a prata tem muito ainda a recuperar para conseguir voltar a estar junto com o ouro. Só para ela andar a mesma coisa que o ouro já andou, olha quanto que falta aqui. Se a gente colocar o último um ano, a prata ainda teria que subir aqui mais 20% em relação ao ouro, só para voltar a ter uma performance igual. A gente vê que eles estavam juntos e desde o final de 2024 o ouro se valorizou bem mais do que a prata, né? Que quando a prata caiu bastante em dezembro do ano passado, o ouro caiu menos e depois ele só subiu. A prata ainda precisa recuperar aí bastante se a gente voltar
mais tempo ainda, aí a prata precisa recuperar, ainda mais, né? Se a gente olhar aqui, ela teria que recuperar 25% em relação ao preço do ouro. Então, se a gente fizer um cálculo simples aqui, o ouro subindo para 13.500 em relação ao que está agora, ele teria que subir 8,3%. Se a prata tiver que subir 25% além disso, ela vai conseguir subir mais ou menos para 43 dólares e 75 centavos. Isso aqui seria se o ouro fosse a 13.500, a prata teria que ir a 43,75 para conseguir recuperar esse movimento perdido aí dos últimos anos. Até se a gente olhar um gráfico do preço do ouro em relação à prata, esse aqui é um gráfico semanal, vou colocar aqui em candles, a gente consegue ver que ele está no maior valor desde que deu toda a questão lá de 2020. O único momento em que a prata valeu 100 vezes menos do que o ouro, fora agora, foi por poucas semanas lá no fundo do crash e logo depois, olha o movimento que a prata fez em relação ao ouro. 45% de queda. E o que isso significa? Significa que todo o movimento que o ouro fez, a prata dobrou. Né? Ela simplesmente dobrou em relação ao ouro do fundo lá do crash. Assim, a gente pegar esse gráfico aqui invertido, né, para a gente conseguir ver a prata em relação ao ouro, ao invés do ouro em relação à prata, olha a diferença que a gente tem aqui no preço. Né? A prata aqui em relação ao ouro, ela subiu. A prata aqui ela subiu 100% em relação ao ouro em menos de um ano, lá do fundo de 2020 até fevereiro de 2021, quando deu o Silver Squeeze. Então, para ela conseguir voltar para esses valores que estava aqui antes, ela teria que subir 60% em relação ao ouro para voltar lá para o topo do Silver Squeeze, e eu não duvidaria que ela consiga subir ainda mais, que ela já teve muito mais valiosa em relação ao ouro. Se a gente for ver aqui em 2011, ela chegou a subir lá para 30 para 1, né? O ouro valia 30 vezes mais do que a prata. Se ela fosse fazer isso, teria que subir 230% em relação ao ouro. Então, se o ouro, por exemplo, for para 4 mil dólares em relação ao que está agora, ele teria que subir 24%. Se a prata subisse mais todo esse movimento aí que ela pode fazer em relação ao ouro, ela teria que subir 4 vezes de valor. Então, a prata teria que ir aí para 132 dólares para ela conseguir voltar para esse patamar. Se o ouro subir aí para 4 mil e a prata conseguir recuperar o que ela já teve. Então a gente vê que a prata tem muito potencial de alta no movimento. Se o ouro subir, a prata provavelmente vai subir bem mais mesmo. Então, se vocês acreditam que perderam a alta do ouro, a prata está aí pronta para ser comprada, com os links aqui na descrição. O melhor preço do Brasil, seja na Real Capital para a prata custodiada, seja na Morgantes Metais para a prata física. Tá bom? Um abraço, por hoje é isso e até a próxima semana.